Olá pessoal, hoje tem uma pergunta para vocês. Contaminação pelo coronavírus seria ou não seria acidente de trabalho? Essa é uma indagação que repercutiu fortemente entre os sujeitos do direito do trabalho. Diante disso, o governo federal editou a medida provisória número 927, que em seu artigo 29 determina que a contaminação pelo coronavírus não seria uma doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo de causalidade. Essa é uma decisão que gerou muita polêmica e, por isso, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal para que este avaliasse a constitucionalidade desse artigo. Sendo assim, o STF determina a suspensão da eficácia do artigo 29 da medida provisória. Essa é uma decisão que beneficiou diversos empregados, principalmente atuantes fora da área da saúde. Isso porque os atuantes da área da saúde é até mais fácil a comprovação da relação de causalidade entre a contaminação e o exercício de suas funções, por estarem justamente diariamente ali envolvidos com pessoas contaminadas e pessoas suspeitas de estarem contaminadas pelo coronavírus. Então é uma decisão que vem para beneficiar os empregados que de igual modo atuam em serviços essenciais, como por exemplo, postos de combustíveis ou supermercados, pois estão aí diariamente também sujeitos a um grau elevado de risco de contaminação por estarem diariamente em contato direto com diversas pessoas. Então, o que significa essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Ele inverte a presunção estabelecida pela medida provisória, de modo que o empregado contaminado pelo coronavírus possui uma doença ocupacional, fazendo com que cabe ao empregador, ou seja, ao seu patrão, a constatação da não existência de vínculo entre a contaminação e o exercício das funções do empregado, justamente por haver então essa presunção da existência da doença ocupacional, que por sua vez integra o conceito de acidente de trabalho. E estando diante de um acidente de trabalho, é necessário algumas constatações. Se o acidente de trabalho impossibilita o empregado do exercício de suas funções por mais de 15 dias, tem-se o seguinte cenário: os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, de modo a haver uma interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, o empregado não trabalha e o empregador continua o remunerando. Já a partir do 16º dia, em razão da constatação por perícia médica do INSS, haverá uma suspensão do contrato de trabalho. O empregador, então, para de pagar o empregado, que já não estava atuando em suas funções. Neste momento entra, então, a concessão do auxílio doença acidentário pago pelo INSS. E a concessão desse auxílio possibilita ao empregado uma estabilidade, ou seja, uma garantia temporária de emprego que vai do momento do acidente de trabalho até 12 meses após o fim da concessão do auxílio doença acidentário. Ou seja, durante esse período, o empregador não pode demitir sem justa causa o seu empregado que está estável. Além dessa estabilidade, cabe ainda ao empregado o ajuizamento de ação trabalhista para reivindicar de seu empregador a competente indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência do acidente de trabalho. Então, transportando essas noções para a questão do coronavírus, se o empregado é contaminado pelo coronavírus, certamente ele deve ficar afastado de suas atribuições por um período grande de tempo. Isso porque é uma doença extremamente contagiosa e que ainda não há cura. Ou seja, ele deve ficar por um processo de quarentena, em que os cuidados com sua saúde devem ser grandes. E se esse tempo for superior, então, a 15 dias, será concedido a ele o auxílio doença acidentário. Justamente por ser, então, a contaminação do coronavírus uma doença ocupacional. E ainda cabe ao empregado o ajuizamento da competente reclamação trabalhista para cobrar de seu empregador
as indenizações decorrentes dos prejuízos sofridos pela contaminação do coronavírus. Ou seja, além da estabilidade, que vai do momento do contágio até 12 meses após o fim da concessão do auxílio-doença acidentário, ele pode cobrar de seu empregador a indenização por ter sido contaminado pelo coronavírus, justamente pelo fato de que, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a contaminação do coronavírus é sim atualmente um acidente de trabalho. Então, pessoal, esses foram os principais pontos que elenquei sobre mais um tema envolvendo as repercussões do coronavírus perante o mundo do direito do trabalho. Espero que tenha ajudado vocês e, se ajudou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.